Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a gliconeogênese, ou também conhecida como neoglicogênese. Bom, a gliconeogênese ela é a síntese de glicose a partir de outros precursores não glicídicos, ou seja, que não são advindos de carboidratos. O nosso organismo ele passa a fazer neoglicogênese após a gente consumir todo o nosso estoque de glicose, no caso, o glicogênio. Quando nós consumimos algum carboidrato, algum alimento rico em glicose, nós armazenamos essa glicose na forma de glicogênio. Esse glicogênio ele fica armazenado no nosso fígado e nos nossos músculos. Então, quando a gente precisa de glicose, quando já tem acabado a glicose disponível do alimento, e a gente precisa dessa glicose, nós utilizamos o glicogênio, num processo chamado de glicogenólise. Após essa quebra total desse glicogênio, nós precisamos continuar gerando glicose para os nossos músculos, para os nossos órgãos, para os nossos tecidos, para ter energia. Por isso, ao acabar o estoque de glicogênio, o nosso organismo passa a produzir glicose através de precursores não glicídicos, como, por exemplo, o lactato, o piruvato, o glicerol e outros que eu vou citar mais adiante. Como eu disse, essa insuficiência de glicose vai nos dispor a fazer essa neoglicogênese. Um indivíduo que estiver numa dieta ou em uma pouca ingestão de carboidrato, um jejum prolongado, ou em algumas situações clínicas, como, por exemplo, quando a gente vai fazer dosagem de glicemia em jejum, a gente precisa ter esse jejum, né, o que vai diminuir o nosso estoque e a nossa quantidade de glicose no sangue. Algumas motivações religiosas, que em algumas religiões é comum eles fazerem jejuns, né, enfim. A glicose, né, ela vai ser gerada, como eu disse, por precursores não glicídicos. Esses precursores vão gerar o piruvato para a gente converter ele novamente à glicose. Porque vocês lembram, né, que a via glicolítica ou glicólise, ela é a transformação de uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Então, nós dizemos que a neoglicogênese é justamente o contrário, ou seja, a glicólise no sentido contrário, porque é a conversão desse piruvato à glicose. E também deve lembrar que na via glicolítica, nós temos 3 enzimas que elas são irreversíveis, que são a exoquinase, a fosfofrutoquinase e a piruvatoquinase. Essas 3 enzimas, elas vão ser, obviamente, substituídas para que possa ocorrer a reação contrária. Aqui são alguns exemplos de precursores, como eu falei. O lactato, que ele é muito comum no músculo, porque ao fazer um exercício muito intenso, às vezes o nosso organismo ele acaba fazendo uma via glicolítica anaeróbica, ou seja, ela não utilizando oxigênio, o que gera o que faz ter uma fermentação lática, né, no nosso músculo, gerando lactato. Alguns aminoácidos, né, advindos de proteínas, exceto a lisina e a leucina, porque esses 2 aminoácidos, eles são exclusivamente cetogênicos e não glicogênicos. O glicerol, que é uma substância advinda do metabolismo dos glicídios, né, dos lipídios, o oxalacetato e alguns produtos próprios da via glicolítica. Aqui eu fiz essa tabela comparando as enzimas da glicólise com as enzimas da gliconeogênese. Exceto as reações 1, 3 e 10, as outras serão todas iguais à via glicolítica. O que isso quer dizer? Nós temos a 10ª reação da glicólise e ela vai ser modificada, essa enzima, porque essas 3 reações que eu falei são as reações que possuem as enzimas irreversíveis, que vão ser modificadas para que haja o processo contrário. No caso, a 10ª reação, ela vai ser subdividida em 2. Aqui a gente vai entender mais na frente por que vai ter essa subdivisão. Então, ao invés de ter 10 reações como a glicólise, a neoglicogênese ela tem 11. Então, a 10ª reação passa a ser a primeira e a segunda da gliconeogênese, né? A terceira reação da glicólise fica sendo a 9ª da gliconeogênese e a primeira fica sendo a 11ª da gliconeogênese. A exoquinase ela é substituída pela glicose 6-fosfatase. A fosfofrutoquinase ela é substituída pela frutose 1,6-bifosfatase e a piruvatoquinase ela é substituída por essas 2 enzimas, que é a piruvato carboxilase
e a PEP carboxilase, ou fosfenolpiruvato carboxilase, que é a mesma coisa. Aí aqui eu fiz um esquema geral das reações, e nesse esquema a gente consegue entender por que não é 10 reações igual a via glicolítica e sim 11. Aqui nós percebemos que o piruvato, ele não consegue ser convertido a fosfenolpiruvato diretamente. Ele precisa primeiro ser convertido a oxalacetato para depois ser convertido, no caso, o oxalacetato, ser convertido a fosfenolpiruvato. Aqui nós vemos a participação do lactato, né? O lactato pode ser convertido a piruvato. Os aminoácidos podem entrar aqui como oxalacetato. E o glicerol entra aqui participando na produção de hidroxicetona-fosfato. Aqui eu coloquei uma tabela sobre a localização das enzimas, porque é importante a gente saber posteriormente. Vou explicar. Aqui. Como eu disse a vocês, as reações são basicamente iguais, né? Da glicólise com a gliconeogênese. Porém, há 3 reações, no caso da gliconeogênese 4, que serão diferentes. E eu vou explicar somente essas, porque as outras são iguais, só que no sentido contrário. A reação 1 e 2, né, que seria a 10ª reação da via glicolítica, ela antes era uma reação exergônica, que a gente lembra, era o fosfenolpiruvato sendo convertido a piruvato, gerando energia, né? E agora ela é subdividida em 2 reações, que agora serão endergônicas, ou seja, precisarão de energia para continuar, para ser realizadas. Vai utilizar os mesmos substratos e os mesmos produtos, porém com alguns precursores, né? Porque, como eu disse a vocês, o piruvato ele não consegue ser convertido diretamente a fosfenolpiruvato. Ele tem que ser primeiro convertido a oxalacetato. Só que aí, antes mesmo de ser convertido esse oxalacetato a fosfenolpiruvato, ainda tem outra conversão. Nós temos aqui o piruvato, que está lá na matriz mitocondrial, porque vocês lembram que a glicólise, ela ocorre lá no citosol, porém, o piruvato, ele entra na matriz mitocondrial, né, para ser oxidado. Só que, nesse caso, ele entra aqui para ir para a gliconeogênese. Aqui, né, como eu disse, o piruvato na matriz mitocondrial vai sofrer a ação da piruvato carboxilase. Aí é aqui que entra a importância da gente saber onde está cada enzima, né, que foi o que eu coloquei aqui nessa tabelinha. Porque, ó, aqui a piruvato carboxilase está na mitocôndria. Já a PEP carboxiquinase, está no citosol. Então, a gente tem que ter um substrato que aqui esteja na mitocôndria, né, para sofrer a ação dessa enzima, e aqui um substrato que esteja no citosol para sofrer a ação dessa enzima. Aí aqui eu vou explicar. O piruvato, né, sofreu a ação da piruvato carboxilase, que eu disse a vocês que está na mitocôndria, e formado a oxalacetato. Isso continuando na matriz mitocondrial. O oxalacetato, ele não é permeável à membrana, ou seja, ele não consegue sair de dentro da mitocôndria para ir para o citosol. Mas, como eu disse a vocês, a PEP carboxiquinase, né, que é a outra reação, a enzima, na verdade, é a outra enzima, a enzima da segunda reação, né, eu disse a vocês que ela se encontrava lá no citosol. Então, esse oxalacetato, ele tem que arranjar um jeito de sair dessa mitocôndria para poder ser convertido a fosfenolpiruvato e dar continuidade à neoglicogênese. Então, esse oxalacetato, ele sofre a ação de uma enzima conhecida como malato desidrogenase mitocondrial. Essa enzima, ela vai converter o oxalacetato em malato e ele vai estar lá dentro da mitocôndria, né? Como eu disse. Esse malato, ele consegue passar da membrana da mitocôndria, ele é permeável à membrana. Então, agora o malato que antes estava dentro da mitocôndria, agora vai para o citosol, né? Já que ele é permeável. Então, ele, lá no citosol, sofre a ação dessa mesma enzima aqui, malato desidrogenase, só que agora é citosóica, né? Já que ele está no citosol. E, novamente, o malato é convertido a oxalacetato. Ou seja, o oxalacetato, ele não consegue diretamente sair da mitocôndria. Ele tem que ser convertido a malato, né? Para poder esse malato sair e, novamente, ele ser convertido a oxalacetato. Enfim, depois disso, o oxalacetato consegue estar lá no citosol, né? E vai sofrer a ação da PEP carboxiquinase. E vai ser transformado a fosfenolpiruvato, né? Aí vai dar continuidade das reações 3 até a 5ª reação
é como se fosse a mesma da via glicolítica, só que no sentido contrário, né? E nós chegamos na sexta reação, que seria, no caso, a terceira da via glicolítica. Nós temos aqui o glicerol, né, que eu disse que era um dos precursores, que vai ser advindo dos lipídios. Esse glicerol, ele vai ser importante para a formação da dihidroxicetona, porque, como eu disse a vocês, a glicose, ela é capaz de gerar 2 moléculas de piruvato. Porém, um piruvato não consegue se transformar em 2 glicoses. Por isso, ele precisa dessa ajuda desse glicerol, né, para poder formar esse dihidroxicetona e dar continuidade à via. E aqui nós temos a reação 11, né, a partir da reação 7, 8, 9 e 10, acontece a mesma coisa da glicólise, só que no sentido inverso. E aqui a reação 11. Mais uma vez, relembrando a importância do local das enzimas. A glicose 6-fosfatase, né, que é a enzima que substitui a primeira da reação da glicólise, ela vai estar na membrana do retículo endoplasmático. Então, a gente tem um esqueminha aqui importante. Tá lá, né, a glicose 6-fosfato no citosol, né, no citoplasma da célula. Então, ela precisa sofrer a ação dessa glicose 6-fosfatase que está dentro do retículo endoplasmático, né, na membrana do retículo. Então, essa glicose 6-fosfato entra no retículo endoplasmático, sofre a ação da glicose 6-fosfatase, essa glicose 6-fosfatase quebra a ligação entre o fosfato e a glicose, liberando, no caso, glicose e fosfato, né? A glicose sai do retículo endoplasmático, vai para o citosol, do citosol ultrapassa a membrana da célula e vai para os capilares, para poder chegar nos outros órgãos, nos outros tecidos, para poder gerar energia, né? Aí agora nós temos aqui a gliconeogênese no músculo. A gliconeogênese no músculo, ela é muito importante durante o exercício físico, né? Porque, como eu disse a vocês, nós temos a produção de lactato quando nós estamos em um exercício intenso, né? E o lactato é um dos precursores da gliconeogênese no nosso músculo. Porém, né, no músculo, a gente consegue fazer 2 tipos de, digamos assim, né, de gliconeogênese, através do ciclo de Cori, que é quando nós temos o lactato, né, convertido a piruvato, ou o ciclo glicose-alanina, que é quando nós temos a alanina sendo convertida a piruvato, né? E para a gente saber qual dos 2 ciclos nós iremos seguir, né, o nosso organismo vai seguir, vai depender do nível, da intensidade do exercício físico que a gente vai fazer, né, vai estar fazendo no momento. E lembrar também que, né, essa gliconeogênese ela é importante nesse exercício porque o nosso músculo ele não necessita de jejum para quebrar o glicogênio, né, que é o nosso estoque, nosso armazenamento da glicose. Então, esse glicogênio ele acaba em poucos segundos, ele é consumido muito rapidamente pelo nosso músculo. Por isso, né, ela é tão importante, a gliconeogênese é tão importante no nosso músculo. Aqui, nós temos o ciclo de Cori, que é aquele onde o lactato é utilizado para gerar o piruvato, né? E, consequentemente, a glicose. Aqui nós temos o lactato liberado pelo músculo vai para a corrente sanguínea e chega no nosso fígado. No fígado, o lactato ele é convertido a glicose, e essa glicose sai do fígado, vai para a corrente sanguínea e chega novamente aqui ao músculo. Essa glicose, se a gente tiver no exercício físico, né, ela vai ser convertida novamente a lactato e vai ficar continuando esse ciclo. Se a gente já estiver terminando o exercício, né, essa glicose ela vai começar a ser armazenada, essa glicose que vem do nosso fígado, né, que veio do fígado, ela vai ser armazenada na forma de glicogênio, né? E aqui o ciclo glicose-alanina. Esse ciclo glicose-alanina, a gente utiliza esse aminoácido como precursor, né, como gerador de piruvato. A alanina, que vai ser liberada, né, vai ser captada, na verdade, no músculo, ela vai para o fígado, sofre desaminação e é convertida a piruvato. Esse piruvato é convertido a glicose lá no nosso fígado, a glicose sai do fígado, volta para o músculo e é novamente convertida a piruvato. E o piruvato novamente convertido a alanina, né, que essa alanina é uma proteína. Só que tem um porém, se o indivíduo almeja um ganho de massa muscular, esse ciclo não é um ciclo muito favorável, porque você vai estar degradando aminoácido, você vai estar degradando proteína, ou seja, você
vai estar literalmente degradando o seu músculo. Então, se você faz um exercício muito intenso e você começa a degradar proteína, não é algo muito favorável, porque você, ao invés de conseguir o seu objetivo, né, que seria o ganho da massa muscular, você vai estar fazendo um exercício super exacerbado, super intenso, né, e na verdade vai estar degradando o seu músculo, ao invés de aumentando, né? Por isso que nem sempre é muito bom assim, nem sempre é tão bom você fazer um exercício muito intenso, achando que vai ficar marombão, né? Porque, na verdade, você vai estar desgastando o seu músculo, né? Enfim, era isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre neoglicogênese. Espero que vocês tenham entendido tudo e muito obrigada por assistir até aqui.